acontecia antigamente que eles mandavam socioeconômico pelo correio. O aluno nem sabia que tinha que preencher, rasgava a carta e jogava fora. E ele tinha que entregar no dia do ENAD. Então agora eles estão fazendo por sistema eletrônico. Quem que vai ter que preencher esse relatório socioeconômico? São os alunos que estarão entrando no ENAD. Tá? Quem são os alunos que estão habilitados a fazer o ENAD esse ano? Os ingressantes matriculados em 2014, apenas em 2014. Então, aqueles que entraram em 2013, para o segundo semestre, não entram. Tá? Os ingressantes de 2014 que tenham concluído até 25% da carga. Isso é, de 0 a 25%. Então, quem entrar em agosto, até 8 de agosto, tem que ser incluído. Tá? Não pode esquecer do pessoal que está entrando agora no meio do ano. Porque eles estão dentro dos até 25% da carga horária do curso. Tá? Os estudantes concluintes, cujos cursos de bacharelado com expectativa até julho de 2015, e aqueles que tiverem concluído mais de 80% de carga horária mínima do currículo do curso, até 29 de agosto. Tá? Até 29 de agosto, a pessoa que concluiu nos bacharelados até 80% da carga deverá ser inserido. E aqueles que são da área de... bacharelados e licenciaturas, tá? Esquecemos lá, me perdoem. Bacharelados e licenciaturas. E as tecnologias, quem até mais de 75%. Tá? Então, ingressantes até 25%. Concluintes, tecnologias, mais de 75% completos. E bacharelados e licenciaturas, mais de 80% completo. Os outros alunos não vão fazer nada. Quem está no meio disso não faz nada. Até 29 de agosto, que é a última data de retificação. Então, o cara está fazendo DP e ainda não concluiu, vai concluir dia 30. Sinto muito, ele não vai entrar. Tá? Porque ele não concluiu os 80% nessa fase, ou 75%. Essa preparação que a TI está fazendo para soltar as listagens para nós, para ficar mais fácil. Mas, de qualquer forma, é importante que o aluno também esteja consciente que ele tem que nos ajudar a verificar, né, essa inclusão ou não. Tem alguma dúvida? Ficou claro? Tá. Não, gente, eu vou mandar para vocês, isso está na portaria, não precisa nem copiar se não quiserem. Vou mandar para vocês os arquivos, fiquem tranquilos, tá? Então, isso, naquela reunião que nós fizemos em maio, com os coordenadores de curso e com os GEDs, já foi passado. Então, eles já estão cientes, acho que eles já comentaram com vocês, mas eu acho que é importante vocês terem todas as informações também. Alunos dispensados do ENAD. Todos os alunos que colarem grau até dia 31 de agosto. Colou grau até dia 31 de agosto, ele não precisa incluir no ENAD. Colou grau dia 1º de setembro, tem que ser incluído no ENAD, tá bom? Então, se vocês têm alunos já concluídos e esses alunos estão esperando aí para colação, para ele não precisar fazer o ENAD, ele teria que colar grau oficialmente na instituição antes disso. Aí fica na organização de vocês, né, o que fazer. Se ele colou grau depois disso, ou vai colar grau depois disso, tem que estar participando. Dentro daquelas faixas lá de 25, 80 e 75. Tá? E aí, os estudantes e ingressantes em situação irregular dos anos anteriores do ENAD. Tá? Vamos lá. Então, a gente precisa aí de uma ampla divulgação do ENAD e esse trabalho com os alunos. Qual é o trabalho? Primeiro, colocar a importância do ENAD, não é só para a instituição, mas para ele mesmo. Porque, hoje em dia, muitas instituições ou empresas solicitam qual é o resultado, vão atrás do resultado do diploma dele. Né? Você fez aonde e qual é o nível, qual é a nota que você tem no ENAD. Então, essa é uma das, não é só a única avaliação, mas é uma delas.
que eu não estou questionando, gente, se ele é bom ou se ele é ruim, eu estou dizendo o que acontece. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. Existem, sim, oposições ferrenhas contra o ENAD, existem, sim, toda uma discussão da metodologia, mas nós não temos como fugir dele. Então, vamos tentar tirar o proveito adequado disso, né? Que é a gente conseguir instrumentalizar os nossos alunos. O aluno, de modo geral, vai para a prova sem conhecer a prova. Isso é uma das coisas que nós estamos pedindo para as pessoas fazerem. Então, pega as NADs anteriores, mostra como é a prova, quais são os formatos, os tipos de questões, para o aluno saber quantas questões dissertativas ocorrerão, né? Qual é o tempo da prova, orientações para ele estar desenvolvendo essa avaliação, porque o conteúdo, o conhecimento já foi feito. É como quando a gente vai para uma prova de proficiência de línguas. Vou trazer para a minha área, logicamente, né? O que a gente faz? Se for fazer o TOEFL, vou fazer o IELTS, vou fazer qualquer um deles, o que a gente faz? A gente não vai lá e olha a prova, tenta dar uma estudada antes, para vestibular não é a mesma coisa? Só para ter um conhecimento, para não ir na prova... Não tem os treineiros, os famosos treineiros que vão fazer as provas antes para saber como é? É a mesma coisa aqui. É uma prova que demora 4 horas, então existem estudos mostrando que quanto mais tempo a pessoa fica na prova, melhor é o desempenho dela, porque ela tem tempo para racionalizar. Orientação do tipo, comece pelas dissertativas, porque as dissertativas tomam mais tempo, você está com a cabeça mais fresca, e depois vá para as objetivas. Tem uma série de orientações que a gente vai estar trabalhando com os professores, a gente conversou já com os coordenadores de curso, mas que são importantes aí. Então, no caso do NDE e dos professores, a gente está fazendo uma recomendação de conhecer os tipos de questões de múltipla escolha, são 5 tipos de questões múltipla escolha que eles têm. Uma das mais difíceis é aquela de razão e asserção, né, do porquê. Então, você tem afirmações e tem que saber se as duas são verdadeiras e se uma decorre da outra ou não, né, que é essa questão de raciocínio e de ligação entre os fatos. E tentar aplicar, pelo menos, algumas dessas questões para os alunos começarem a se habituar com elas. É uma sugestão que nós fazemos. A outra, ele tem que entender o preenchimento do formulário, que eu falei para vocês, por causa do IDD, né, entre os observados e o esperado. E aí, a avaliação do relatório do ENAD para um feedback dos pontos, isso pós-ENAD, para um feedback dos pontos positivos e negativos, para a gente reestruturar o nosso próprio processo ensino-aprendizagem. Então, o ENAD também nos ajuda numa avaliação. O que a comissão de consultores lá do MEC está valorizando naquele tipo de carreira? Né? Eles imaginam que, considerando todo o conteúdo de uma determinada carreira, de uma determinada profissão, aqueles são pontos-chave que aquela pessoa tem que entender, minimamente para se desempenhar como um profissional na área. Então, a gente fazendo essa avaliação, a gente percebe onde nós estamos bem, né, e onde nós talvez precisamos melhorar, ou que está faltando algum tipo de trabalho em cima com os nossos alunos. Mas isso é uma avaliação posterior, é uma autoavaliação nossa. De repente, a gente percebe que ali nossos alunos não acertaram as questões, mas porque a gente realmente não concorda com elas. É uma posição. Tá? Então, mas essa avaliação pós-ENAD, que a gente recebe os relatórios lá com... Vocês já entraram no relatório do ENAD alguma vez? De algum curso avaliado? Ele é super detalhado. Ele diz até qual porcentagem de alunos do seu campo, da sua turma, que assinalou a questão A, a questão B, a questão C, a questão D e a questão E. Então, ele te dá a porcentagem de onde os nossos alunos tenderam. E é muito interessante observar, né, fazer um levantamento aí das questões e do que, ou das provas mesmo anteriores daquelas áreas. Tá? Então, aí nós estamos pedindo para os coordenadores, e, obviamente, aí entra os GEDs e os diretores da ampla divulgação do ENAD, a inserção dos alunos habilitados no ENAD, eles vão ter que colocar isso no sistema a partir do dia 1º,
E aí a comunicação com a PRE e com o procurador institucional, porque o nosso auxílio vai ter que ser por aí, né? Tem algum problema? A procuradora institucional, agora é a Ana Cláudia, né, que está gerenciando essa parte. Ela é a nova procuradora, né, institucional, ou pesquisadora institucional. Alguns sistemas chamam de pesquisador, outros de procurador, para ver as dúvidas, ver se está faltando aluno. Então, nós estamos criando um grupo de trabalho lá para dar toda a assessoria aos campi e aos coordenadores e aos diretores e gerentes, para poder estar fazendo essa parte toda aí. Tá? Bom, aí a gente já falou, né, um pouquinho sobre isso, e aí você tem aí em 2011, foi feita a avaliação para os mesmos cursos. Então, a gente sugere aí pegar as provas e ver como é que ela se desenvolveu, ver a comissão, isso também é interessante, observar a comissão que foi escolhida para o seu curso específico e ver quais são as linhas de trabalho dessas pessoas, que com certeza, né, isso acaba refletindo ali na seleção, na escolha de itens e etc., para estar dando uma ajudada aí para os nossos, né, uma esclarecida para os nossos alunos do que vai estar acontecendo para eles. Aí é o que esse é só um exemplo do portal do INEP, onde você consegue aí todas, né, as provas e gabaritos anteriores. Então, e tem todas elas, né? A prova, o gabarito, o padrão de resposta, etc. Então, é uma fonte de pesquisa aí que a gente pediu para os coordenadores estarem fazendo das suas áreas. Como é que nós não temos ainda, o MEC falou que ia soltar a estrutura da prova, não soltou ainda, pelo menos até ontem nós não tínhamos esse acesso ainda, mas a gente está se baseando na de 2013. Então, como é que é a estrutura aí? A gente tem uma parte nas questões de formação geral, objetivas e discursivas, são 8 questões, e discursivas de 1 a 2 questões. Parece que esse ano eles vão diminuir as questões, vai ficar uma só, uma questão discursiva nessa parte geral. E no componente específico, a gente tem de 9 a 35, né? E vai também estar diminuindo aí as discursivas, parecem que vão só para 2. Mas isso ainda não ficou totalmente definido. Assim que nós tivermos essa informação, a gente passa para todos. E depois, eles têm um questionário de percepção da prova. Os alunos preenchem um questionário, normalmente com 15 perguntas, dizendo se achou a prova fácil, achou difícil, onde ficou mais difícil, mais fácil, etc. Algumas questões que eles fazem também. Você tem acesso ao conteúdo programático dos seus cursos? Você tem acesso ao PPC do seu curso? Então, isso é muito importante, nós termos toda essa informação divulgada nos sites. O PPC, os conteúdos programáticos de cada disciplina, tem que estar disponível para os nossos alunos. Tá? Bom, aí eu já falei o que são necessários. Vocês têm alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Quem que aqui nunca passou por uma avaliação de ENAD? Tá. Então, o que vocês precisarem, vocês recorram à PRE, por favor, ao pessoal da DGD. A gente tem essa equipe montada só para dar suporte. Mesmo os outros que já têm alguma experiência, eu peço, principalmente para os campi que têm mais alunos, tem vários cursos, né, que tentem fazer isso mais no início, porque às vezes o sistema trava nos últimos dias, etc. Né? E se você tem 40 alunos, tudo bem, mas se você tem 400, 500, 600 alunos, a gente tem uma certa dificuldade. Então, conforme for dando tempo, né, já vai informando para nós também, isso é muito importante, informando, nós já inserimos nossos alunos, para que a gente vá tendo esse controle e possa estar auxiliando, né, vocês nos preenchimentos e nas dúvidas. Que às vezes uma dificuldade que alguém tem, o outro campus também está tendo, e são solucionados, a gente pode estar transferindo essa informação de um para outro. Alguma outra dúvida, pessoal, sobre o ENAD?
Então, dos pedidos que a Pró-Reitoria de Ensino faz para vocês é esse acompanhamento muito próximo aos alunos e essa conscientização deles da importância que isso tem para nós, com certeza, isso é inquestionável, mas também para eles, né? Bom, posso passar para o próximo tópico, pessoal? Alguém tem mais alguma informação? Eu sei que tem alguns que não estão diretamente relacionados, acho que tem só uns 3 ou 4 campos que não vão estar sendo avaliados no ENAD esse ano, né? Mas a maioria vai estar lá. Então, por isso que peço desculpas a esses campi. Essa eu não entendi. Está passando uma outra coisa ali? Não. Isso daqui é outra coisa. Sei lá. Não, mas esse eu quero tirar. Então, mas eu não consigo mexer aqui. Olha lá, o mouse está lá. Ah, achei, tá. Me perdi, desculpe. Então tá, esse foi. Onde é que está? Posso passar para o próximo tópico? Próximo tópico é avaliação externa. Como vocês sabem, nós começamos lá em 2009. Nós estamos passando aí por um processo de recredenciamento do Instituto. Só para informação, o recredenciamento foi encerrado agora, a solicitação de recredenciamento foi encerrado agora em meados de junho, no prazo. E agora vem, né, a gente vai estar recebendo aí as comissões do INEP, do MEC para o recredenciamento, provavelmente para outubro, novembro, é a nossa previsão. Mas, como a maioria muitos cursos nossos já abriram lá em 2010, 2011, agora nós estamos tendo a fase do reconhecimento de cursos superiores e renovação de reconhecimento. Então, a nossa previsão para esse ano, considerando os que estavam dentro da faixa do ter concluído, né, entre 50% e 75% do curso, e aí haver a solicitação de reconhecimento, e esse ano nós temos cerca de 48 cursos para receber visitas em loco do INEP, no Instituto inteiro. A maioria desses pedidos, onde eles abrem os formulários para os coordenadores porem as informações, atualizarem as informações do curso, etc., fecha, aí vem o pessoal in loco, já foram feitos. Tem alguns abrindo agora, mas para vocês terem uma ideia, nós vamos ter agora, nesse segundo semestre, de 3, 4, 5, 6 de agosto, nós já temos 6 comissões agendadas. Só na semana de 3 a 8, em vários campi. Então, nós vamos fazer um trabalho sistemático com os campi para justamente estar fazendo essa orientação das visitas em locos. Quem aqui já passou por visita em loco? Então, vejam, alguns já têm experiência, mas a grande maioria não tem, né? Quem vai ter curso reconhecido ou com renovação de reconhecimento esse ano? Bastante gente também, né? Então, o que nós vamos fazer? Dia 7 de julho, é a reunião dos GEDs esse semestre, esse mês. Então, nós decidimos, e normalmente a gente faz das 2 às 5. Como nós vamos fazer um trabalho junto com os coordenadores que vão ser avaliados, nós estamos pedindo para os GEDs virem de manhã cedo, junto com os coordenadores. Então, nós vamos começar uma reunião para tratar sobre o reconhecimento de curso e da avaliação em loco, com todos os coordenadores e gerentes educacionais. Então, eles vão vir de manhã cedo, no dia 7/7, que já vem mesmo para a reunião. Vamos fazer essa reunião com o pessoal e depois a gente faz a reunião dos gerentes educacionais, para estar dando essa orientação, o que é necessário,
como é que tem que receber os avaliadores, o que precisa estar disponível, porque é uma documentação enorme e que a gente precisa já estar toda disponível para eles, é uma preparação anterior. Como nós vamos, a primeira comissão que vem é realmente no dia 3, até agora nós não tivemos nenhuma outra marcada antes, né, para julho. Então a gente tem aí o prazo para aqueles que vão estar sendo avaliados, aí já está marcado para o dia 13, vai ter um prazo de um mês mais ou menos para estar montando toda essa documentação, se ela já não estiver pronta. Questão de diário, pasta, a parte mais difícil são as pastas dos professores. Porque você tem que ter toda a documentação, a comprovação, falta documento, tem que pedir atrás, tem que estar tudo bonitinho lá. Documentação dos alunos, eles vão até a secretaria para verificar, alguns vão, outros não, biblioteca, né? Questão toda da bibliografia básica, bibliografia complementar. Então, tem uma série de procedimentos que a gente precisa focar, né, e facilitar e disponibilizar. Então, essa reunião vai ser aí no dia 7, vai ser no Campo São Paulo, no período da manhã, e aí justamente para apresentar aos coordenadores aí os cursos, né, e acho que os diários, eu não sei se, porque às vezes tem cursos que não tem, todos têm, né, coordenador de curso, só alguns é que não tem coordenador diário, não é isso? Essas orientações gerais para a preparação dos documentos, a organização do campus, a recepção e acompanhamento da visita em loco para avaliação do curso, né? Como é que faz para receber os avaliadores, vai buscar, não vai buscar, isso tudo tem que ser acordado anteriormente, né? Tem uma série de procedimentos aí que precisam ser organizados. Tá? E aí, compartilhar, esclarecer dúvidas e encaminhamentos aos coordenadores. Até é importante, quem já passou por isso está vindo contribuir, né? O que aconteceu no seu campus, o que precisou ser refeito, remodelado. Tem que ter um plano B, porque às vezes acontece algum tipo de imprevisto. Então, se acontecer tal coisa, como é que a gente se organiza para ter alguém para estar respondendo por isso, né? Acontece do coordenador do curso, no dia tá lá, tem que conversar com o diretor, tem que conversar com a comissão e passa mal. E aí, o que a gente faz? Quem que fica no lugar? Então, já deixar esses planos previstos, né? A gente espera que ninguém passe mal, mas, né, acontece. E aí fica todo mundo desesperado. O que a gente faz agora? Né? Então, normalmente, por exemplo, pode ter o presidente do NDE, que pode estar, né, que é o coordenador de curso, ou uma segunda pessoa que o secunde, e assim por diante, para a gente poder estar fazendo. Então, são ações aí. Esses são os cursos em processo para reconhecimento. Tá? De Araraquara, tem 3. Bragança tem 2. Birigui tem matemática. Barretos tem 2 também. Caraguá, 3. Campos do Jordão tem 1. Catanduva tem 1. Oi. Pode ser que sim. Normalmente é. Eles estava tudo parado no INEP, eles desovaram tudo agora. A gente já tem visita marcada até setembro. A gente já tem visita marcada para início de agosto, terceira semana de agosto, quarta semana de agosto, início de setembro e última semana de setembro. Volta ali? Oh, desculpa. Desculpa, eu que química e análise de desenvolvimento de sistemas. Não. Alguns já estão, tá vendo? Aqueles é o que a gente já recebeu. Ó, visita em loco 28 de 9 a 1 de 10. A outra, ali de Caraguá já tem de 3 a 6 de agosto. Então, isso, e são eles que mandam, são as comissões que vêm. Então, essas são as que a gente já tem. Hoje, todo dia eu estou recebendo uma nova, e o pessoal lá também. Então, pode ser que isso já esteja desatualizado de ontem para hoje, porque outro dia veio 12 ao mesmo tempo. Então, a gente vai se atualizando aí. Assim que chega, a gente passa para o coordenador, passa para o GED, normalmente. Isso.
Nós estamos pedindo, né, só repetindo que você perguntou sem falar aqui no microfone, a reunião serão os coordenadores dos cursos mais os GEDs, porque eu acho que eles têm que estar envolvidos nisso. Se os diretores quiserem participar, serão bem-vindos, tá? Com certeza. É que a gente imagina que vocês também já têm bastante reuniões, vai ser a de vocês próximo disso, então a gente não está convocando. E fizemos justamente no dia da reunião do GES para eles não terem que vir de novo, né? Já vem no mesmo dia, vai ter a nossa reunião à tarde, aí eles fazem essa reunião de manhã com o pessoal da DGD. Tá? Dúvidas aí? Não, a gente vai ter que começar acho que 8h30. É, porque tem muita coisa para falar. Mas vai passar, vai haver a convocação já para vocês. 8h30. 8h30, é. Tá? Porque 2 horas só de reunião acho que não dá tempo. Ok? Então, voltando aqui, ó, Guarulhos tem 1, Itapetininga 1, Matão tem um monte. Tá? Tem 1, 2, 3 ali, ó, tem vários. Tá? Pepe tem 1, Piracicaba, São Carlos, São João da Boa Vista. Todos esses com 1. São Roque tem 2. Sertãozinho tem 2. Pessoal, vou aproveitar e pedir. Nós estamos com algumas informações desatualizadas. Nós temos as informações do formação de docentes para a educação básica, de todos até 2011. Mas tem gente que ofereceu, acho que Itapetininga, se não me engano. Cadê o Ragnar? Está aí. Que tem uma turma dessas que vocês oferecendo presencialmente em 2012? Então, a gente tem algumas informações que a gente está precisando para poder inserir isso. Depois, você entra em contato lá conosco. Tá? Bom, aí as visitas que já estão agendadas. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí do que nós já temos aí, ó. É um monte, né? Essas são as que nós já temos agendadas. As restantes estão vindo de acordo com o MEG. E, às vezes, eles marcam e depois, na última hora, desmarcam. Tá? São Paulo desmarcaram quando foi da EAD, desmarcaram 3 vezes também, aí ele ficou 1 ano parado, agora vieram para o caso do credenciamento em EAD. Não, mas a gente foi para o INEP, conversou com o pessoal do INEP e aquilo ali valeu para tudo. A gente conseguiu fechar. Então, na verdade, nós somos credenciados apenas agora e, a partir de agora, é que a gente conta aquele 1 ano. Pode começar... não, esse ainda a gente precisa conversar. Tá? Pois não. Como? Diárias? Então, diárias do dia 7. O que a gente está pedindo, aliás, diárias do dia 7 e diárias do sócio-pedagógico, já vou falar. A gente está repassando, mas está tendo um gargalo lá na PRA. Né? Porque eles não estão tendo, a gente tem que passar, são uns 30 processos, então eles têm que fazer, eles não estão conseguindo dar conta disso. Nós vamos estar bancando, isso a gente banca. Só que o que a gente pediria para vocês, principalmente para quem já foi no sócio pedagógico, vocês ainda têm uma reserva. Se vocês podem ir pagando para antecipar, e depois a gente... Porque o processo já foi para lá, mas eles não estão dando vazão para fazer. Porque senão as pessoas vão ter que esperar a suplementação de verba para depois receber. Porque aí vocês mandam, vocês fazem por vocês mesmos lá, né? Mas a gente manda a suplementação. E o problema está sendo nesse gargalo lá. Ele já fez a solicitação, mas eles não estão dando conta. Então, quem puder já, por favor, ir agilizando o pagamento dos servidores por vocês, isso vai ficar suplementado, sem problemas. Tá? Isso. O normal. Como a gente... Na verdade, eu imagino assim, como é um coordenador e o GED, a gente mais ou menos já tem uma estimativa... Isso. Então, aí a gente já vai mais ou menos, pelo que vocês já nos passaram, a gente já tem mais ou menos uma estimativa. E algumas vezes a gente nem passa porque a gente usa aquela estimativa. São 5 pessoas, é tal valor, né? São 4 pessoas, a gente já fez tantos desses que a gente já tem ali meio que um histórico. Tá? Mas, sim, vai vir por nós, porque eu sei que muitos de vocês estão, principalmente presidente, Pitato, o pessoal mais longe, que cada dia lá é 3 ou 4 dias, né? 3 ou 4 diários, eu sei que pesa bastante. Tá?
Cíntia, a questão da avaliação, aquele manual de avaliação do INEP, ele fala que um dos itens de destaque, que é que dá problema para a gente, é a formação do professor. Nós tivemos, inclusive, um curso que foi reprovado por essa questão. E agora, principalmente por causa do último concurso, daquele negócio da legislação, isso está sendo discutido com o INEP para mudar essa avaliação, esse item de avaliação, ou não? Então, houve uma reformulação dos instrumentos do INEP, e esses instrumentos da avaliação, essa questão do professor, quem é professor de ensino superior não pode dar aula se for só graduado. Ele tem que ter minimamente uma especialização. Isso ainda continua. Especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí tudo bem, mas tem que ser um nível acima do que ele está ministrando. Isso é obrigação. Então, colocar um professor de graduação reprovava o curso. Tá? Se um professor, ele pode ser assim, especialista na área, mas ele não tem a especialização terminada, não é em processo. Ele não pode ser mestrando, ou especializando, ou doutorando. Ele já tem que ter. Bom, doutorando tudo bem, mas se ele não tem nenhuma outra especialização antes, ele reprova. Houve uma mudança, esse não é mais um item de destaque, mas abaixa a nota do curso. Bom, só de não ser item de destaque já não reprova o curso. Já parece que essa nova avaliação é que a gente vai só ver isso agora quando vier. Porque foi reformulado há pouco tempo, mas os nossas pessoas que são avaliadores do INEP estão nos informando disso, que antes ele era um item de destaque, portanto, reprovava o curso. Hoje ele está como um componente, mas ele não chega a reprovar o curso, mas ele abaixa, sim, a nota do curso. E é uma pena, né? Você tem um curso maravilhoso que pode tirar uma nota 5 e você tira menos porque tem um professor que não é graduado. Então, na hora da atribuição, isso é muito importante a gente ter observando esse destaque. Mas é complicado, Cíntia, porque no concurso que nós acabamos de fazer, nós não pudemos colocar que a gente queria professor com especialização por causa daquela bendita lei lá, eu não esqueci o número dela, que falava que não podia. E não pode. E não pode. Então, o que aconteceu? Lançaram essa lei, houve uma briga, essa lei foi alterada para as universidades e não para os institutos. E nós estamos brigando para isso, mas ela ainda não foi alterada. Então, o que a gente consegue verificar é a pontuação através, depois da avaliação de títulos. Mas a gente não tem como impedir, porque é lei. E se a gente puser no concurso, o concurso é impugnado. Aí a gente tem a decisão. A gente põe no concurso, o concurso é impugnado e a gente não tem um professor, ou a gente contrata o professor e depois toma o cuidado de não... pede para ele se qualificar e toma o cuidado de não colocá-lo naquela vaga até ele ter a qualificação. É uma coisa. Mas a gente está brigando, sim. Os próprios pró-reitores, nos fóruns de pró-reitoria de ensino, tem pautado o CONIF para brigar sobre isso, porque a CESU já conseguiu essa modificação na lei. Como nós temos ensino médio, essa é uma das colocações fortes que eles colocam. Nós temos o médio superior. Como nós temos essa verticalização, o professor para o médio, ele precisa só de graduação. Ele não precisa ter uma especialização, a não ser aquela formação pedagógica que é uma licenciatura, né? Então, esse é um dos problemas aí que a gente enfrenta. E que eles ainda... é um nó, mas, de qualquer forma, continua. Então, é só tomar um cuidado aí com a pessoa que vocês colocam, né, e com os currículos lá. Outra coisa, precisa pedir para os professores atualizar o currículo Lattes. Porque boa parte... A comissão faz um trabalho anterior da visita e ela entra no Lattes dos professores. Tá? Existe um período que a gente pode estar reformulando as informações lá, atualizando as informações, que é quando a gente abre o formulário para o coordenador de curso, onde você põe o PPC for reformulado e etc. Então, é importante estar atento a esse prazo, porque aí quando eles fecham o formulário, não faz mais nenhuma mudança, é em cima daquelas informações. As informações que estão no sistema é que eles vão considerar, não adianta você trazer informação posterior. Eles não podem considerar só aquilo que está lá no sistema.
Tá? Então, por isso que o que a gente tem feito é dar um acompanhamento minucioso ao coordenador, de quando ele preenche o formulário, a gente vai lá e olha item por item para ver se está tudo certinho, se está faltando alguma informação, se tem alguma coisa que precisa ser complementada. E, de modo geral, a gente não está tendo despacho saneador. Que aí eles olham, veem que tem problemas, volta para nós refazermos os trabalhos. Por causa disso, há essa sintonia, essa sinergia muito forte entre os campi e a diretoria de graduação e o pesquisador institucional. Então, isso é muito importante para a gente agilizar, inclusive, o processo. Porque cada vez que o despacho saneador vem, é mais um mês de demora para tudo isso. Que é 15 dias para nós respondermos, 15 dias para eles olharem, e aí isso vai, né, até vir. Tá? Oi. Ih, desligou aqui. Para me atualizar, eu recebi um reconhecimento em 2007 em outra instituição e eu preparei a de Salto, o início ainda. Que eu fui coordenador lá na época, em 2008, 2009. A questão é, essa questão de atribuir ela para professor congraduado, eles estão observando no semestre em que eles estão fazendo avaliação ou histórico? Histórico. Porque enquanto eu era coordenador em Salto, no período que eu fiquei, que eu saí de 2010 para Catanduva, eu não atribuí a aula para graduado justamente por causa disso. E eu queria saber se mudou. É o histórico. É o histórico. O histórico pode abaixar a nota caso um graduado dê aula. É histórico. Então tá. Não é só daquele semestre, não. Eles olham todo, porque você tem que inserir todos os professores que dão aula no curso. Entendi. É Ok, obrigado. Tá? Bom, vamos lá, então. Nós temos, então, os documentos importantes. Documentos importantes a serem observados são os instrumentos de avaliação dos cursos de graduação, as orientações para o reconhecimento de cursos, que a gente vai estar as etapas do processo. Então, existe uma solicitação de reconhecimento, abre-se o formulário eletrônico de avaliação, que tem um preenchimento no SISTEC, no sistema IMEC, o agendamento da visita em loco, a visita em loco, o relatório de avaliação, interposição de recurso e depois etapas finais e publicação. Às vezes, o resultado é bom, a gente não interpõe recurso, né? Aí vai depender das defesas. E, às vezes, a gente tem que interpor recurso, vai até o Conselho Nacional de Educação, tem alguns cursos que a gente já está há uns 4 anos aí interpondo recurso, uns 3 anos, né? Para mudar a nota. E vai subindo as instâncias. Tá? E aí, as orientações aí para visita em loco. Agendamento exclusivamente pelo INEP, a gente não tem influência sobre isso, a gente está tentando mandar um ofício para o INEP pedindo que ele postergue as nossas visitas, que estão todas vindo na mesma época, está ficando difícil da gente gerenciar tudo isso, né? A confirmação é comunicada pelo INEP ao pesquisador institucional, a pró-reitor e ao coordenador de curso. Aí eles fazem contato prévio com o coordenador para justamente iniciar aí as tratativas da visita em loco, que dura de 2 a 3 dias. Então, eles chegam... Normalmente, as visitas são assim, segunda, terça e quarta, ou quinta, sexta e sábado. Então, normalmente, eles chegam no domingo à noite e vão embora na quarta-feira, ou eles chegam na quarta noite e vão embora no sábado. Tá? Eles blocaram para ficar mais fácil. Porque antes vinha no meio da semana, era mais complicado. Então, agora, você tem sempre essas duas perspectivas. Início ou final de semana. Tá? Eles normalmente mandam um roteiro de visita em loco e é possível ser discutido. Então, eles propõem, às 8 horas da manhã, nós queremos a conversa com o diretor, às 8h30 com os coordenadores. Mas você pode discutir essa agenda. Às vezes, o coordenador não pode vir naquele horário, pode vir em outro. Você não tem os alunos lá, porque eles querem falar com os alunos, e assim por diante. Então, essa discussão é possível, né? Fazer uma nova proposição de agenda. Tá? E aí o que precisa ser disponibilizado? Uma sala, 2 computadores conectados à internet, telefone para uso exclusivo dos avaliadores e a infraestrutura para análise dos documentos. Uma mesa, cadeira, material básico de papelaria.
para arquivo de toda a comunicação, aí, documentação probatória. Eles abrem, né, as pastas, os documentos, né, então precisa de um espaço razoavelmente grande para eles poderem estar vendo essa documentação toda. A avaliação é conduzida por 2 avaliadores, um deles é o coordenador das atividades. Todos os setores do campus, com relação ao curso, poderão ser visitados. Então, secretarias, bibliotecas, sala de aula, laboratórios, às vezes até a sala da direção e da orientação pedagógica, né, do sócio-pedagógico agora, eles também querem visitar, e depende de cada avaliador. Sala de professores, sala de administração, os gabinetes, tudo isso, os gabinetes individuais também, tudo isso eles pedem para ver. Acessibilidade, gente, acessibilidade é um problema que nós estamos tomando para vários campi, então tomem cuidado com a acessibilidade. Já tem um projeto aí, né, que a gente está fazendo com o Silmaro para tentar estudar acessibilidade em cada campus para estar resolvendo isso. Tá? Mas esse também é um item importante. A história das libras, né? As optativas em libras para os cursos que precisam ser oferecidas, não podem esquecer. Nós temos obrigação de oferecer a optativa, os alunos não precisam fazer necessariamente, a não ser as licenciaturas, mas precisam ser oferecidas sistematicamente. Então, tudo isso tem que estar comprovado. Aí, em 3 dimensões, organização vai ser... As 3 dimensões avaliadas é a organização didático-pedagógica, que aí é o PPC em si, e a estruturação, né, do curso. A questão do docente e o tutorial deles, né, com a capacitação, a adequação, a aderência do docente a cada disciplina, e etc. E a questão da infraestrutura genérica e específica de curso. Então, o que é importante aí dentro da infraestrutura? Eu não vou ler todos esses itens, eu vou passar para vocês depois esse material, aí vocês dão uma olhadinha e vejam se, porque eu acho que são muitos detalhes, mas que são importantes, né? A questão visual, a questão de identificação de salas, essas coisas todas, elas precisam estar adequadas ali, né? Questão da acessibilidade, organização dos ambientes administrativos e a orientação dos servidores, isso é importante também. É importante avisar os servidores administrativos que há uma visita em loco de avaliadores do INEP, né, e que tipo de coisa eles vão estar pedindo, porque às vezes a gente esquece de avaliar, de avisar a pessoa da secretaria, e chega lá uma pessoa pedindo o documento e fala, não vou dar, porque eu não vou disponibilizar a pasta de aluno para uma pessoa que eu não conheço. Ele está certo, mas é porque a gente esqueceu de avisar que esse avaliador estaria lá. Então, esses detalhes parecem bobagem, gente, mas não é. Tá? Isso acontece. E para quem ainda não tem curso a ser avaliado, com certeza terá. Então, já aproveita, né? Aí vem aí, ó, que é o gabinete, o diretor, a biblioteca, a secretaria, etc., que precisam estar conscientes disso, né? Outra coisa que é importante é os periódicos, no portal dos periódicos, né? Se tem condições, se a gente tem esse acesso, como é que é feito. Aí eles perguntam muitas coisas, tá? A solicitação de material permanente e custeio de uso dos cursos, isso também nos ajuda. Às vezes tem coisas que estão chegando, mas não chegaram ainda, mas você comprova com essa documentação de licitação e etc. Documentos organizados e disponibilizados. A gente sugere que vocês ponham isso em documento em papel, eles preferem em papel, mandam encadernar. Tá? E também disponibilizam online. Então, alguns preferem olhar no papel, outros online. Então, deixa das 2 formas para eles. PDI, PPC, pasta das disciplinas, diários de classe. Gente, façam um pente fino nos diários de classe, vejam se estão todos assinados, que às vezes o professor esquece de assinar, ele entrega direitinho, mas esquece da assinatura, e assim por diante. Tá? E aí, os outros itens.
Coisas que são importantes, regulamentos do estágio, regulamentos das atividades complementares, diretrizes para o trabalho de conclusão de curso ou monografia. Tá? Ações que confirmem, né, as ações promovidas pelo atendimento discente. Questões de autoavaliação, ações acadêmicas derivadas das análises dos resultados. Então, a gente tem a CPA, por isso que é importante a CPA em cada campus, né? E aí a CPA é chamada para conversar com eles. E qual é a medida? O que o CPA colocou dos resultados que estão sendo medidas efetivas para já atender as solicitações que apareceram na CPA? Isso também é importante. As TICs, né, que estão vinculadas aí ao processo ensino-aprendizagem. E aí, bom, aí tem vários documentos. Vocês veem que é muito trabalho, né? Então, é por isso que a gente está pedindo essa reunião, para o pessoal poder se estruturar e deixar tudo isso antecipadamente feito, né, organizado numa pastinha, para eles só folhearem e verem, e assim por diante. Tá? Colegiado, isso é muito importante, gente. Colegiado de curso, as atas do colegiado de curso têm que estar atualizadas, assinadas, tudo bonitinho, né? Que a gente tem lá com o colegiado com os alunos e a ata de eleição e etc. A da biblioteca. Bom, esses são alguns dos itens. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Pois não. Eu vou enviar esse material para vocês. Na própria reunião do in-loco, não, você não fica impossível, né? Na própria reunião in-loco que nós vamos ter no dia 7/7, isso vai ser passado para todos os coordenadores e gerentes também. O que nós estamos tentando fazer ultimamente é pulverizar as informações. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes concentrar em vocês fica difícil passar para todos, né? Porque existe um volume muito grande e vocês dão conta de várias coisas. Então, de modo geral, o que a gente tem feito? A gente está sempre passando, no minimamente, para 3 pessoas. O coordenador, o gerente e o diretor. O diretor sempre copiado, né? E, no caso, lá, por exemplo, de São Paulo, a gente acaba passando para os diretores, lá, vários diretores, porque vocês têm várias diretorias lá. Né? Pois não, Luiz. 2 coisas importantes para a gente lembrar, pelo menos eu não lembro de ter visto na apresentação. Eles também cobram muito a noção que o aluno tem sobre o seu curso, qual o objetivo do curso, se eles sabem aonde ele vai chegar. Né? Perfil do egresso, né, que você está falando. E também a questão de eles conversam muito com o corpo docente. Então, fica como uma dica sempre a gente conversar com os alunos antes, explicar o que vai ser feito, explicar qual é o objetivo daquela avaliação, para que o aluno saiba o que vão perguntar e qual a importância dele naquela avaliação. Isso, eles falam com o corpo discente e com o corpo docente. E muitas vezes o corpo discente ele não entende o objetivo de uma avaliação dessas, né? E aí ele brigou com o professor no dia anterior e falou, porque aquele professor, e não é a função do INEP trabalhar com isso, é a estruturação do curso como um todo. Né? Então é importante a gente estar conversando, sim, com os discentes, explicando qual vai ser eles vão ser chamados e vai ter, sim, a conversa com os discentes, mas com os docentes também. É com todo mundo. Né? O NDE, gente, portaria de NDE. Muitas vezes a gente constitui o NDE, mas não faz portaria. Isso tem que ter lá. Por favor, prestem atenção nesses detalhes. Tá? Organizem-se nisso, porque é importante. Depois a gente fica correndo que nem desesperados atrás para fazer. Né? Então, já se organizem antes. Dúvidas até aí, pessoal? Pois não, Daniel. A dúvida, pelo menos no que tange a Campinas, é referente à infraestrutura. Né? Porque a hora que você expuser isso, você expor toda essa questão para o GED e para o coordenador, a primeira coisa que eles vão fazer é vir bater na sala da direção. Mas você não tem curso ainda sendo reconhecido? Não, eu vou ter no próximo ano e o meu campus não, assim, o campus Campinas não fica pronto antes do pedido de reconhecimento. E você não tem os laboratórios? Tenho os laboratórios de informática, mas todos aqueles itens, sala,
a biblioteca, tem vários itens lá que eu não vou atender no pedido de reconhecimento. Tudo bem, mas aí a gente tem que justificar que você está se instaurando, né? E aí a gente tenta justificar, e fica a critério do INEP, a gente não tem muita opção. Então, é justificável. É justificável. Se ele aceita ou não, eu não sei. Isso depende da comissão que vem. A gente explica, a gente mostra os planos, você leva ele para a construção. Fala, ó, tá aqui, porque não é para falar, ó, existe uma construção e vai ser feito. Você vai lá e mostra, ó, esse é o campus, aqui vai ser a biblioteca, aqui é coisa, mas ele ainda está no processo. Houve um problema de licitação, que a gente viu, por exemplo, algumas obras que pararam, ficaram 2 anos aí paradas. Então, olha, existe, mostra toda a documentação, por isso que não ficou pronto ainda. Mas ele vai ficar pronto, que é o tal do andamento. Então, você mostra documentos comprobatórios de que isso está em processo. E como você tem se virado para tentar criar os paliativos para essa situação. Aí fica a critério do INEP. A gente não tem influência. A gente pode recorrer depois se essa nota vier abaixo. E aí passa para uma instância maior. Tá? Mas, com certeza, fica a critério. Não tem muito o que fazer, né? Por isso que a gente está muito preocupado em fazer a reestruturação dos campi, para pôr tudo isso em dia, né? Tá? Rita, como é que está meu tempo? Medi 20. Quer dizer que eu tenho mais 2 horas antes do almoço, é isso? Então tá bom. O almoço está marcado para 1 hora, né? No interior, Cíntia. Hã? Obrigado. Tá. Alguma outra? Pois não, Márcio. Eu queria perguntar, né, e da mesma linha de raciocínio que nós falamos com o Paulinho com relação ao orçamento, todo ano a verba para a compra de livro ela é pouca. Então, eu também acho que deveria fazer um trabalho aí, nos unirmos, porque biblioteca é fundamental no reconhecimento de curso. Nós levantamos, vou falar de Catanduva, nós estamos preparando para o reconhecimento, nós fizemos todo o levantamento do que tem comprado, do que falta comprar. E eu acredito que esta ação ela tem que ter uma certa prioridade, no caso de tentar, né, alocar recursos para comprar o restante dos livros. Isso falo para todos os campi, porque é fundamental, a nota da biblioteca é fundamental. Sem dúvida. E se nós vemos qual é o valor que nós gastamos em livro anual, vamos falar assim, de início ele é baixo, e aí nós temos a suplementação. Mas eu acho que eu não vejo, particularmente falando, uma preocupação, né? Eu acho que uma preocupação assim, olha, vamos bater com relação à questão dos livros nas bibliotecas. Precisamos de ações para comprar livros na biblioteca. Então, deixa eu te esclarecer, isso é fundamental. Márcio. O que aconteceu foi que nós não estávamos com uma bibliotecária na PRE. O Wilson roubou a nossa bibliotecária, a culpa é do Wilson. Né? Cadê ele? Sumiu. A Daiane foi para lá e a gente conseguiu uma bibliotecária agora. O que nós estamos... Nós já fizemos os encontros com as bibliotecárias. Foi em maio também, ou abril, não me lembro agora. Tem naquela relação que eu vou passar para vocês dos eventos da PRE, que estão projetados, está lá, e eu me lembro, porque são tantos que eu já confundo as datas. E nesse encontro foram tirados novos grupos de trabalhos entre as bibliotecárias de todos os campi. E esses 9 grupos de trabalho, entre eles está a criação de política de aquisição de acervo. Então, a gente está pedindo para as próprias bibliotecárias que são interessadas criarem, né, e porque elas são da área, uma política de aquisição de acervo, porque a gente já detectou isso é um problema. Né? A gente quer, se vai abrir um curso, nós esperamos que pelo menos metade da bibliografia pelo menos dos 3 primeiros semestres, já estejam na biblioteca antes do curso começar. Isso é uma política que a gente precisa instaurar no Instituto e não comprar depois que foi feito, porque a gente sabe que demora um tempo. Então, tem uma série de coisas que eu acho que são práticas que a gente precisa instaurar, que ainda não são instauradas. Legal. Fico Mas contente eles estão fazendo...
Inclusive porque agora a gente está contratando o Pérgamo para integrar-se, porque esse é um outro ponto que baixa para nós a nota, que é o sistema de biblioteca não integrado. Então, essa é uma justificativa que vocês têm. A compra já passou da PRF, está voltando para ser feita a aquisição. Tá? Assim que for feita a aquisição, a gente leva mais ou menos 2 meses para instalar o software, que é o Pérgamo, que a gente está propondo, a não ser que haja algum tipo de interposição, de impugnação e etc. Que a gente está elegendo, fazendo por dispensa de licitação, porque foi eleito um programa. Então, e aí vai começar o problema de passar os dados. Esse é um outro GT, que é como é que eles vão padronizar os dados para poder colocar todo o acervo para dentro do Pérgamo. Tá? Então, se você receber, e esse sistema ainda não tiver instalado, você já for receber a comissão lá no dia 8 de agosto, essa documentação tem que estar junto lá, que a gente já tem o sistema integrado, já está sendo instalado para fazer isso. Inclusive, a gente já está vendo a inclusão dos novos campi, dos campi avançados, a gente já está vendo como é que a gente vai fazer isso, porque o software que nós compramos permite ampliação de campos, não precisa de nova licitação para isso. Então, quem está nos campi novos, tanto avançados quanto novos, já está sendo incluído nessa sistemática. E a política de implantação, a gente já está estudando isso também dos campi novos, para ele já entrar dentro, né, nessa política. Tá? Isso já está em estudo, eles têm prazo de 2 meses. Como foi, acho que foi início de maio a reunião. Não, foi 28 de maio. Então, a gente, até final de julho, está com essas políticas para serem rediscutidas. A gente vai chamar uma nova reunião para fechar com todos a definição de cada um desses grupos de trabalho. Aí eu não sei se vocês querem ou não participar, porque normalmente a gente tem chamado só as bibliotecárias. Né? Vocês, ou os GEDs, se querem participar ou não. Aí vocês só deixam avisado para nós, para a gente, quando chamar que vocês acham que deve. A gente, nesse momento, só está chamando os bibliotecários para isso. Assim como a gente está chamando só o pessoal do sócio pedagógico para discutir essas coisas e montar as atribuições do sócio pedagógico, que eles que estão focados nisso. Com os GEDs juntos, porque é diretamente ligado a eles. Tá? Ok, obrigado. Pois não, o Daniel quer falar? Daniel, fala aí no microfone, porque senão não sai gravado, por favor. Só sugerir essa questão do software de biblioteca, a interação com a DTI por conta da infraestrutura de internet. Né? Porque eu acho que a carência em Não, a DTI está em todos os processos. A DTI que nos ajudou e participa de toda essa compra, etc. Ela está direto com a gente, porque não tem como fazer sem eles, não é impossível. Inclusive, a questão da certificação digital, que está quase comprada. Aliás, o projeto base está quase pronto, a gente já foi visitar vários, o pessoal está fazendo, de integração das secretarias de certificação digital, por causa das questões de Enem, etc. Isso está quase também fechado. Tem várias ações que estão assim se fechando nesse primeiro semestre. Né? Algumas a gente está abrindo, como dos uniformes, da alimentação. A gente está fechando também, tentando fechar nesse semestre. Até final de julho, que eu vou depois falar. Nós temos um tempo, a gente ficou marcado para 1h o almoço, não é isso? O sócio pedagógico, eu vou precisar de um tempo maior. Eu acho que nessa meia hora não dá para fazer. Eu posso sugerir de eu antecipar a pauta, que eu ia falar sobre os uniformes, sobre essas coisas? É possível? Eu falar do que eu ia falar no final, já antecipar, e a gente deixa o sócio pedagógico para depois? Que eu preciso que vocês olhem o documento porque vocês estavam propondo um documento, e quando a gente olhou o documento de vocês com o nosso, existem alguns problemas que estavam conflitantes. Então, a gente fez um pente fino, tentando coadunar os 2 documentos. E isso foi colocado nessa última reunião do sócio pedagógico que nós colocamos. Então, o que vocês preferem fazer? Posso ir adiantando a pauta do finalzinho ou preferem entrar já no sócio pedagógico, interrompe e continua depois? Fale. Desculpe a insistência e a ansiedade, mas a gente combinou que a primeira pauta da tarde era a questão do CDI.
e eu não queria perder isso, porque nós estamos com um problema no Conselho de Campos, que a CDI vai ficar sobrecarregada brevemente. Então, a minha sugestão é que, independente do que a gente decidir aqui, a gente não esqueça que a primeira pauta, e ela é rápida, ela não é muito complicada, caso a gente entenda que os FG2 ainda estão à disposição dos campi, que é o que o Wisner colocou no começo do ano, de que os FG2 não sairiam dos campi. Então, se isso ficar garantido, eu acho que é bacana, porque isso é um problema dos campi, e a gente tem discutido isso muito em e-mail, e onde ficou decidido isso também. Então, só fazer essa observação. Então eu acredito que seria melhor a gente antecipar, porque não vai dar tempo da gente discutir todo o sociopedagógico em meia hora. Não, a gente pode voltar no começo da tarde, falar do CDI e voltar para o PRE, não tem problema. Bom, quem quer a favor de começar com o sociopedagógico agora, levanta a mão, por favor. Quem é a favor que eu antecipe as informações sobre os uniformes e as alimentações? Ótimo. Então, vou antecipar e depois depois de discutir essa pauta aí do organograma, ou a proposição da discussão, a gente vai para esse item aí. Lá vou eu de novo com esse negocinho aqui que eu não consigo... achei ele. Só para vocês saberem, eu não vou passar aqui. Como é que eu faço para projetar isso daqui? Estou precisando de ajuda aqui, porque isso daqui não vai para a tela. Isso daí o que eu tenho que fazer? Tá. Eu vou mandar, eu não vou passar por isso daqui, que é a própria apresentação do INEP. Eu vou mandar para vocês, tá? Aí vocês dão uma olhadinha, se tiverem dúvida. Ele está falando aí do Banco Nacional de Itens, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A própria apresentação do INEP foi feita, ela tem os detalhes e vocês vão estar recebendo, e vocês vão estar depois recebendo também. Deixa eu fechar esse. Um outro arquivo que também fala sobre essas questões. Tá? Eu estou simplificando um pouquinho para a gente não ter tantos DPE. Vamos lá. Esse daqui é mais informe para vocês saberem o que está acontecendo e em que pé que está. Então, a Diretoria de Projetos Especiais, ela está trabalhando aí com um projeto dos uniformes escolares. Esse projeto básico está quase no finalizado. Nós estávamos tentando pegar uma carona numa SRP do FNDE, mas parece que isso não vai ser possível. Então, qual é o objetivo? É justamente atender os estudantes dos cursos presenciais e EAD, para os nossos alunos passarem a ter um uniforme se eles usarem, principalmente na educação física e etc., ou mesmo, né, ter esses uniformes. Então, a quantidade estimada, pelo que vocês nos mandaram, é de 26 a 30 mil unidades, tá? Dentro daqueles padrões que vocês puseram, desde o PP até o GG. Tá? Existem várias versões que foram propostas. O que nós detectamos é que a mais barata e que nos possibilitaria um maior volume é sempre a primeira que eu vou apresentar para vocês. Houve um estudo de alguns uniformes. Então, esse daqui é com aquela... que esse daqui bate, né, com o FNDE, então ele é mais tranquilo, não mancha, não desbota, não, né, aquelas coisas, não tem muita tinta que acaba encarecendo as coisas. E atrás, aqui, ó, viria o símbolo do Instituto, está faltando, tá? Esse símbolo aqui. E aí, um pouquinho mais embaixo, o nome do campus, tá? De cada um dos campi. Então, essa seria a camiseta proposta. Houve outros padrões, mas esses daí, como vocês podem ver, ele acaba consumindo, né, muito mais tinta e dando mais problemas aí. Tá?
O vermelhinho aí foi descartado. Quanto mais cores, mais caro fica, então aí a gente decidiu por aquele bem simplesinho, tá? Esse daqui é a versão, foi uma versão 3 que a gente está propondo aí, que é o verde com o interior preto, também com símbolo, né? Aqui e aqui, de novo, tendo o símbolo do instituto e o nome do campus. Ok? Que é a versão também que fica mais possível. Existiam outras, né? Preto e verde, e todo preto, e todo branco, mas aí isso suja muito, etc. E o tipo de material fica mais fácil com o verde, tá? Então, só para vocês saberem, essas foram as propostas. O pessoal do design que fez essas propostas de modelos. Então, a gente está fechando, eu acredito que há mais uma semana isso vai ser corrido, vai começar o processo de licitação. Então, esperamos que até outubro a gente tenha a distribuição dos uniformes. E nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer isso sistematicamente todos os anos, não necessariamente chegando os uniformes em outubro, né? Chegando um pouquinho antes. Tá? Mas houve uma demora para a gente conseguir fazer o projeto básico. Então, é só uma questão de informação. Não, eu vou mandar só o definido. Ah, sim. Só preciso... É que a gente vai só terminar, aí eu mando até, inclusive, o projeto básico para vocês, com tudo que está sendo colocado, que isso vai estar dentro do projeto básico. É que falta colocar aquele símbolozinho nas costas, né? Ficou faltando uns detalhes que a gente precisa arrumar. Tá? Porque a gente achou estranho desse jeito, quem olha de trás não sabe de que instituto está falando. E aí a gente falou, não, precisa do símbolo do instituto lá também, né? Alimentação escolar. Vocês sabem que esse é um problema que nós estamos enfrentando no Instituto. Alguns que têm a associação com a parceria, está fazendo. Nós estamos trabalhando com isso. Eu tenho uma verba para o uniforme e para a alimentação escolar, tirando o FNDE, eu tinha alocado uma verba de 2,5 milhões, mas foi, da PRE, mas foi cortada para 1,8 milhão. Tá? Imagino que esse daqui... Então, a gente vai estar dividindo aí. Qual é o problema? Por que a gente ainda não lançou o projeto base? Nós estamos com uma dificuldade que é... Houve duas reuniões na área de alimentação da diretoria de projetos especiais com o governo, né, com o Brasília. E nessas duas reuniões, falando da alimentação, houve algumas recomendações. Uma delas é que nós temos que ter nutricionista para assinar esse projeto básico. Para ela estar dizendo que o nosso projeto está adequado. Qual é o nosso problema? Nós não temos código de vaga para nutricionista, nós temos o cargo, mas não temos o código de vaga. Então, a gente tem que fazer a primeira troca de um código de vaga, e a orientação do FNDE é que teria que ter uma nutricionista em cada campus. Inicialmente, nós estamos trabalhando com tentar trazer alguém para São Paulo, né, para a reitoria, que fica coordenando isso. Esse projeto inicial é de alimento seco, porque a gente não tem estrutura em todos os campi para estar trabalhando com alimentação quente. Tá? A alimentação quente tem dois caminhos, mas o que a gente está vendo mais viável é contratar uma empresa, uma terceirizada, que faça toda a alimentação com uma nutricionista e venha, mas independente de ter a nutricionista, nós temos que ter alguém no campus que cheque essa alimentação. Tem que ter uma nutricionista no campus. Porque ele traz a comida, e no transporte azeda, a nutricionista, antes de distribuir, ela tem que dizer se aquele alimento está adequado ou não, ou está dentro dos padrões. E não pode ser a nutricionista da empresa, tem que ser uma nossa. Ou um outro caminho é você ter você contratar essa empresa e você contratar uma segunda empresa para auditar essa empresa. Olha a loucura. Mas porque a gente não tem as coisas. Então, são vários caminhos que a gente está estudando, ver o que é mais viável a curto prazo. Mas, de qualquer forma, o alimento seco nos resolve um problema para esse ano. Nós temos uma segunda etapa, que é, para poder oferecer alimento quente, nós temos que ter condições adequadas. Nós temos que ter, na verdade, o restaurante estudantil. Nós estamos chamando de restaurante estudantil porque nós temos não só universitários, mas ensino médio.
Né? Restaurante universitário é só para... Não é, né? Então, hoje nós estamos chamando de restaurante estudantil, ou um refeitório, seja como for. Então, eu já pedi, assim como nós pedimos que quadra seja um projeto específico, toda vez que for instalar um campus tem que ter quadra, né? E a gente já conseguiu, né, essas quadras aí, tá no processo de licitação. Estou solicitando também que nós tenhamos um projeto básico de restaurante estudantil para adequação dessas em todos os campi. Então, o pessoal lá do Silmar já está desenvolvendo esse projeto e depois, obviamente, isso vai ter que ser adequado para cada campus especificamente, mas tem um projeto básico que atende às necessidades. Então, por exemplo, no Campus São Paulo, a gente tem um refeitório do aluno, mas aquilo não atende às necessidades, né, que é uma parte bem pequenininha. A gente teria que desalojar a cantina para poder fazer. Então, tem uma série de problemas, tem que ter realmente uma área. E como é que a gente vai fazer o controle? O objetivo é oferecer alimentação para todos os alunos. Então, tem várias propostas aí sendo feitas. E esse projeto tem que ter uma nutricionista que assine. O que nós descobrimos é que tem várias pessoas no Instituto que estão em diferentes cargos, mas que têm uma formação de nutricionista. Então, a gente está tentando ver dois caminhos. Ou a gente faz uma associação com a Unifesp e eles nos cedem uma nutricionista para estar fazendo o projeto básico e assinar, ou a gente tenta, através de uma assessoria, que essas pessoas que têm a formação de nutricionista nos diferentes campos possam nos dar essa ajuda para estar se responsabilizando por esse projeto básico. Então, se vocês souberem de alguém da área de vocês que tenha essa formação, não está atuando como nutricionista, mas tem essa formação, ela entraria como uma assessoria nossa para poder estar nos ajudando nisso. A gente precisa. Eu sei que Araraquara tem alguém, que a gente já andou fazendo um levantamento, e eu não lembro nos outros campos de cabeça. Tá? A única dúvida é que eu não sei se o técnico em nutrição pode assinar ou tem que ser uma nutricionista. Isso a gente está verificando junto ao conselho. Tá? A recomendação é que a gente tenha um projeto feito e esteja assinado por uma nutricionista. A gente pode fazer sem estar assinado? Podemos, mas se der qualquer pepino, nós podemos ser processados. Então, é uma coisa complicada. Alguns campi já têm esse processo, fez junto com parceria com a prefeitura, então, né, aí a gente vai começar a trabalhar, assim que a gente tiver com o projeto mais elaborado, a gente vai começar a trabalhar com cada campus para ver quais são as reais necessidades. Até onde eu sei, por enquanto, com exceção de Barretos, nós temos que oferecer 6 refeições por dia. Barretos provavelmente vai ter que oferecer 7. Tá? 6 refeições são café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite. E Barretos, como tem a fazenda, e às vezes que eles pernoitarem, vai ter que oferecer uma ceia. Tá? Então, são 7 refeições. Nosso objetivo é tentar fazer isso para todo mundo. Tanto isso para o ensino técnico e também para o ensino superior. Se a gente não tiver fôlego para isso, em termos orçamentários, o que nós estamos pensando? Talvez cobrar do aluno do superior subsidiado, tipo R$ 2, R$ 3, colocar um sistema de catraca, sabe como cartão de transporte, que ele vai lá, carrega com 20 passagens, ele carrega lá com 10 almoços. Conforme ele passa, libera um almoço e ele faz. Isso é uma das ideias que a gente tem. Isso não quer dizer que está sedimentada. A gente está pensando como controlar isso. Ou pôr alguém lá que marca, ó, fulano entrou com crachá e fez. Não sei ainda, essas são coisas. Então, se tiver alguém que queira nos ajudar a desenvolver esses projetos, eu estou aceitando ajudas. A gente pode botar mais um grupo de trabalho ali, porque é um projeto longo. O Paulo, que está desenvolvendo isso, o nosso diretor de projetos especiais, ele está terminando do uniforme, já deu um encaminhamento. Então, a gente está tentando ampliar, acelerar o projeto, para depois, quando a nutricionista chegar, a gente conseguir dar o fechamento e encaminhar. Gente, não vai ser uma coisa rápida, mas se eu conseguir, que a gente consiga, nem que comece a funcionar em outubro, essa alimentação já é algum caminho, né? Já é o início, porque aí para o próximo ano fica mais fácil, já está licitado e a coisa se instala. Eu não estou tentando botar comida quente agora, porque refeição quente, porque a gente não tem estrutura. Eu preciso ter
um lugar para distribuição, eu preciso ter não preciso ter uma cozinha industrial, mas eu tenho que ter uma parte para manipulação. Não estou falando nem de produzir os alimentos lá, mesmo ele vindo de fora. Tem que ter todo um procedimento que é específico. E, de modo geral, os campi não têm esse procedimento, não tem esse espaço, né? Tem um setor de convivência, mas eu não sei se ele se adequa, porque tem que ter lá o lugar certo, com pia, com não sei o quê, parará. Tem lá todas as especificações. Então, se tiver alguém que possa nos estar ajudando a desenvolver esse projeto, tenha conhecimento de algum nutricionista no seu campus que está atuando como alguma outra coisa, que eu saiba, engenheiro de alimentos não pode assinar esse tipo de documento, mas eu posso estar enganada. Se puder, melhor ainda, que a gente tem alguns. Mas se vocês tiverem essa informação, me ajuda. A gente está atrás dessas informações e vendo lá, conversando com os conselhos técnicos para não dar problema. Tá? Tem alguém que quer ajudar a fazer isso daí? Oi. Ó, Daniel, obrigada. Estou sacaneando com o Daniel, desculpa. Ó. É uma dúvida. Você disse que existe o nutricionista lá na carreira, mas não tem código de vaga. Não, nós nunca pedimos. Então, o que a gente está pedindo para o ISNA é ir lá trocar. Para o próximo concurso. É porque se nós não temos o funcionário no quadro, pode ser contratado uma consultoria para isso, não pode? Então, foi o que eu falei. Essa é uma das possibilidades. Você contratar uma empresa para fazer uma consultoria para auditar. Não. Eu tô falando a consultoria para fazer o projeto que você está falando. Sim, mas isso vai demorar mais tempo ainda, né? Oi, fala. Daniel, na verdade, não. Como é um cargo que nós poderíamos ter, né, então é uma questão de gestão. A gente teria que ter contratado. A gente não pode, por exemplo, contratar a gente pode contratar motorista porque é um cargo que foi extinto. Apesar de nós termos alguns, tem até um que estava aí no fundo, né? Mas ele foi extinto. Agora eu não posso contratar, por exemplo, um contador. Porque mesmo que o seu campus não tenha contador, é um cargo previsto dentro da carreira, né, dos técnicos administrativos. Então, aquilo que é previsto, mesmo que nós não tenhamos, nós não podemos contratar o serviço. Tá? Então, é esse que é o problema que a CIT está colocando. O que nós poderíamos são esses arranjos que ela está colocando aqui, né, seja o acordo com a Unifesp, ou utilizando um grupo de trabalho para não caracterizar também desvio de função. Né? O problema é esse, eu não posso pegar a inspetora de alunos, né, o agente de alunos lá do campus Hortolândia, que é formada em nutrição, né, para trabalhar como nutricionista. Né? A não ser que eu tenha um projeto institucional e ela vai fazer, e aí fica até a dúvida se ela vai poder assinar como tal. Né? Então tem toda uma questão que a Cíntia, como colocou, está sendo avaliado para ver quais as possibilidades, enquanto nós não contratamos, já que nesse concurso a gente acabou não colocando esses cargos. No próximo concurso colocaria. Ok? Cíntia, rapidinho. Oi, pois não, Joel. Só para atrapalhar. Além da nutricionista, da alimentação escolar, e o arquivista? Também, nós temos, esse é outro assunto que eu ia entrar. Vocês já aproveitam... Pois não, Luiz, desculpa, você pediu a palavra faz tempo. Duas coisas. Dia 29 de maio, eu tive com o Modena lá em Brasília, numa reunião com o Oiti, e o Oiti questionou justamente essa questão dessa verba. E hoje a gente está devolvendo essa verba, porque a gente não consegue utilizar. Faz anos. Faz bastante tempo, né? E o comentário do Oiti foi o seguinte: o fato de devolver essa verba não exime os gestores da responsabilidade que é fornecer alimentação escolar para os alunos. Sim, com da importância. certeza. E uma das coisas que foi apresentado, nós temos um plano lá, o Silmar apresentou, por exemplo, o plano de questão de quadras, né, de ginásios para todos os campi, né, que eu acho extremamente importante.
O comentário do Oiti foi o seguinte: eu acho que seria interessante vocês até reverem se o que é mais importante, os ginásios, as quadras ou os restaurantes estudantis. Eu estou colocando isso porque, se precisar, São Paulo está fazendo o projeto do restaurante estudantil, com a participação dos alunos. Então, se de repente a gente combinar... Conversa com o Silmário, porque ele já está fazendo lá também. Ah, é? Aí vocês estão duplicando. Então nós precisamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Porque eu até tinha conversado com ele sobre isso, que a gente estava fazendo. A gente vai fazer, inclusive, já a contratação do projeto executivo agora. Então, aí conversa com ele, porque aí vocês se entendem. Porque foi um pedido que eu fiz, que tem que ter, isso é um dos must que tem que ter. Como tem que ter gabinete para professor, tem que ter quadra poliesportiva, tem que ter restaurante estudantil. Então, assim, criou, tem que ter essas coisas, porque senão a gente ia à biblioteca e etc. Tá? Okay. Ele tem que fazer parte, né, desse projeto mínimo de campus. Então, é isso que está acontecendo. O que interessa é que nós temos uma verba do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, só que que é o que a gente sempre devolve, e que a gente não consegue usar, porque 30% dele tem que estar associado ao Programa da Agricultura Familiar. E se a gente não usar os 30%, não pode usar os outros 70%. Fora as questões de estrutura. Então, esse é um dos problemas que nós estamos tendo para atacar essa questão aí da alimentação escolar. Aí eu gostaria de ver quem que gostaria, como eu perguntei, dos GTs para estar auxiliando aí nesse processo aí. Tem alguém que gostaria de indicar ou se trabalhar nisso? Você, Breno? Eu posso ver com o pessoal lá do campus, porque uma boa parte da parcela do sistema de agricultura ali de Suzano, em volta do Cinturão Verde, é agricultura familiar. Então, de repente, eu posso tentar ver alguma coisa por lá, para ver se a gente consegue queimar essa parte dos 30% obrigatórios de alguma forma ali com a estrutura de Suzano para viabilizar o resto. Porque o que a gente estava até pensando em fazer convênios com as prefeituras, aquelas que fornecem alimento, de poder passar parte desse dinheiro para essas pessoas. Mas isso também está, se eles usam, também é possível. Então, tudo isso a gente está estudando, mas se tiver alguém que possa nos ajudar, porque a gente está sem fôlego também para fazer todas essas frentes ao mesmo tempo. Então, estou imaginando que a gente vai criar um grupo, que é o do Luiz. Luiz, você vai estar dentro desse grupo, e o Breno, ou alguém que você indique lá do Campo Suzano. Tá? Se vocês souberem de algum nutricionista de vocês que possa estar nos auxiliando, nem que sejam 2 vezes por semana, indo lá para São Paulo e trabalhar, para fechar esse projeto, para a gente caminhar mais rápido, eu agradeço. Tá? Dá uma pesquisada lá no seu campus para a gente tentar fazer. Se eu não me engano, em Araraquara tem uma que acho que é auxiliar acho que é assistente de aluno e tem essa formação. Acho que é a Daniela. Por favor, porque aí vocês nos ajudam, porque aí essa pessoa fica por um tempo nos assessorando até a gente conseguir uma nossa nutricionista ou através do acordo aí com a Unifesp, que esse daí vai demorar um pouquinho. Pois não, Luiz? Essa questão de assinatura, tá? Até que o Wilson estava colocando, é a mesma questão, por exemplo, de um professor que é engenheiro assinar um projeto. Ele pode assinar? Pode, porque a formação dele permite. Ele tem lá o registro no conselho dele, ele pode assinar. A questão vai ser se ele quer assinar. Que é um dos maiores problemas que a gente tem, por exemplo, aqui no Instituto, é que o professor fala assim, eu sou contratado como professor, não como engenheiro. Então, é a questão de convencer a pessoa que ela fala, olha, você tem uma formação, então é esse trabalho, não é só arrumar o profissional. Você tem que convencer ele que se ele pode quebrar esse galho para a gente. Então, Luiz, o que a gente levantou essa questão também essa questão também da pessoa não ter sido contratada para isso, etc. E o que a gente combinou, o que a gente percebeu é que, como assessor, talvez isso seja resolvido. Porque aí ele está sendo destacado da função dele para trabalhar num projeto institucional.
Basicamente é isso. Não sei se o termo é assessor, mas ele está trabalhando com um projeto institucional. Tá? Pois não. Professora, só para tentar contribuir, eu estou aguardando um telefonema lá do campus. Né? Nós temos vários engenheiros de alimentos lá. Tá? Eles estão daqui a pouco entrando em reunião diária para saber já, a professora Márcia, que é inclusive coordenadora dos cursos lá, para poder dar essa resposta, se ela pode estar assinando, se tem a competência dela enquanto engenheiro de alimentos no lugar da nutricionista. Aí eu estou aguardando agora, ela vai me ligar, eu já passei um. Que ótimo, Alexandre, porque aí a gente já vai resolvendo um pepino, que é um dos nós que está segurando essa coisa. Muito obrigada. Ok, viu? a gente já vê isso agora. Tá bom, obrigada. Oi. Pois não. Ô, Breno, o problema que a Cintia está colocando é que não se usaria a verba do FNDE, né, por conta de não ter a estrutura de nutricionistas, a equipe e tudo mais, para fazer o contrato. Quando tiver isso, a gente teria que usar os 30%. Agora, independente disso, foi até bom você colocar que existe, né, uma demanda, né, em termos de extensão, que é justamente a gente dar uma assistência técnica aos agricultores familiares, e a gente já pode preparar, independente de se eles vão vender para o Instituto, mas inclusive vender para as prefeituras ou para outros órgãos governamentais dentro do PA, né, que é o Programa de Alimentação, de Aquisição Alimentar, que nós, né, isso vale independente se o campus tem curso na área agrícola, se é curso na área de mecânica, isso não importa, porque para eles, inclusive, a questão de como que vai garantir empacotamento, como que vai garantir a logística. Então, todos os nossos cursos, eles acabam favorecendo. Então, existe essa demanda, eu acho que seria interessante para todos aqueles que têm no seu entorno, que também pudesse fazer essa discussão. A gente tem um dos eixos tecnológicos lá de Suzano, que é gestão. Inclusive, está abrindo agora especialização em logística, que vai começar esse semestre, vai ter o tecnólogo em logística. Quer dizer, então, nesse sentido, eu posso pedir para esse pessoal também dar uma olhada e ver essa questão, vamos dizer, administrativa aí, da operação. Tranquilo, não, isso aí a gente junta as pontas e faz. Mais alguma? Tá. 3 minutos, né? Então eu tenho que falar rapidinho, não sei qual desses 3 minutos. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, são 2 coisas rápidas, que é, nós mandamos uma listagem para fechar o Sensup. E tem gente que não devolveu ainda, para ver se está tudo certo. Porque qual o problema? Nós temos alguns cursos que tem só 2 professores cadastrados, que ministram aula nesses cursos, em alguns campos. Então, a gente precisa, né, a gente fez um levantamento e precisa com a confirmação. Então, por favor, peçam para as pessoas que receberam essa informação de nos devolver para a gente poder fechar, que ele vai ser fechado agora. A gente precisa de uns dias antes, ele fecha no final da semana. Nós tínhamos pedido essa documentação até dia 18, para a gente ter tempo justamente essa semana de poder verificar se está tudo certo. E vocês não podem esquecer que o Sensup acaba, de alguma forma, alimentando o Sistec, que alimenta a matriz Conif. Então, por isso que a gente está preocupado, tanto o professor quanto o aluno. E nós estamos no período do Educacenso, ele fecha em agosto. Então, lembrando também que é um dos focos, né, das bases para alimentar o Sistec e, depois, a matriz Conif. Então, por favor, peçam para as pessoas que alimentam esse sistema que façam isso, né? Prestem atenção nos prazos, senão a gente perde aí essa questão toda posterior de problemas aí da quantidade de alunos e etc. Ok? Esses são 2 recadinhos. E aqui, pessoal, eu ia passar um retorno para vocês, que eu não passei antes, sobre as reuniões que eu tive com os professores. Vocês lembram que eu passei, né, várias reuniões no primeiro semestre. A gente acabou atrasando um pouco o retorno, por causa que parte da PRF ficou em greve também, né, teve esse período aí. E nós estabelecemos, com o retorno dos eventos, nós estabelecemos 5 grupos de trabalho na Pró-Reitoria de Ensino,
que está trabalhando com as questões de supervisão, de evasão, integração, a EAD e a capacitação dos professores, que foi o que brotou mais fortemente daquelas avaliações e daquelas conversas que nós tivemos ao longo dessas reuniões. Então, nós estamos marcando aí vários eventos, alguns deles eu não divulguei isso ainda, porque nós só estamos esperando a confirmação do local para ver se essa data está disponível. Assim que nós tivermos essas confirmações, nós vamos estar divulgando. Só para vocês verem, alguns desses eventos já ocorreram, que é o primeiro, além das reuniões, a gente teve o primeiro encontro dos bibliotecários, o segundo do encontro dos pedagógicos, teve a questão do web diário, que já foi feito, houve o seminário do ENAD em 5/6, a capacitação do Educacenso ia ocorrer agora, a gente precisou adiar um pouco, então provavelmente ela vai ocorrer aí em julho, tá? Porque, como a gente está fechando o Sensup, nós não tivemos fôlego para falar sobre o Educacenso antes, para capacitar as pessoas, para tirar as dúvidas, para que não ocorra aqueles problemas de ter que jogar aluno fora porque está com inconsistência de dados. Lembra que eu conversei com vocês isso ano passado, né? Melhorou bastante. Sensup, ano passado, nós tínhamos quase 6 mil alunos para jogar fora, esse ano nós só tínhamos 1.500. Já melhorou, né? Então, mesmo assim, a gente conseguiu reciclar e verificar aí, então já deu uma boa melhorada, a gente está continuando com essas ações aí de capacitação. O planejamento pedagógico, na verdade, ficou para o dia 29, não é isso? Que a gente está falando do evento lá, Daniel? Ficou para o dia 29, né? Nós tínhamos pensado em começar realmente a fazer todo o início de planejamento pedagógico em todos os semestres, uma palestra geral, através de videoconferência ou de streaming, com todos os campi, com os professores, etc. Aí surgiu a ideia do seminário, do fórum lá de inovação, que será feita nesse dia, e na verdade não é dia 30, é dia 29 de julho, porque a maioria dos campi já voltou de férias. Pelo nosso levantamento, acho que tem 1 ou 2 só que ainda não estarão lá, mas aí fica impossível, né? A gente, alguns campi já voltaram antes, porque tiraram férias agora, então tem essas defasagens aí, né? Mas de qualquer forma, a maioria está dentro dessa data. Oi. Eu vou passar para todo mundo, o que eu não queria passar antes de falar com os diretores, por isso que eu não passei ainda, tá? Aí a questão dos workshops, que foi uma capacitação que os professores estão pedindo, nós vamos promover nesse semestre, por causa do tempo, 2 workshops com 2 edições, tá? Então, o primeiro deles é o planejamento pedagógico, planos de ensino e de aula. Muitos professores pediram isso, que eles não sabem fazer, não sabem preencher, têm dúvidas, etc. E aí a gente vai fazer 2 edições do mesmo workshop para contemplar mais pessoas. E as pessoas vão se inscrever nessas oficinas para estarem sendo capacitadas. Essas são focadas nos docentes. Parece bobagem, mas tem muitos dos nossos professores que estão falando que não sabem preencher conteúdo programático, não sabem preencher plano de aula, plano de ensino e etc. Então, a gente decidiu abordar esse tema em nossos workshops, tá? E a data prevista é essa daí, tá? Vai haver um encontro das CREs em final de agosto. Essa capacitação da DEB e da DGD sobre a elaboração dos PPCs e as metodologias de ensino vai ser feito no final de agosto, para a gente estar preparando aí os pedagogos e os próprios coordenadores de curso para essa capacitação, para poder construir um PPC mais adequado, trabalhando aí a questão dos técnicos, superiores e PROEJA. Tá? Aí a segunda edição ali do planejamento, o encontro educacional, nós estamos prevendo dia 8 e 9, e o encontro com a Secretaria de Educação no dia 10. Então, o pessoal já vem para o 8 e 9. Nós tivemos ano passado, lembra, o encontro educacional, foi em São Carlos. Esse ano nós estamos prevendo para setembro, 8 e 9 e 10 de setembro. Tá?
Fórum de licenciaturas no dia 9 e 10 de outubro. O workshop, o segundo tema, seria a avaliação, que foi um dos temas que mais brotou na discussão, foi a questão de avaliação, vai para outubro, e vão ter 2 edições também. O terceiro encontro do sócio pedagógico em novembro, o terceiro encontro do NAPNE em novembro, a segunda edição dessa oficina de avaliação, o Fórum de AD, só está faltando algumas datas aí, que é outubro, novembro, está dependendo da gente ter vaga, né, nesses intervalos aí. Aquela orientação de elaboração de materiais também vai vir em agosto, aquele edital que a gente lançou, né? E aí a capacitação da lousa digital em setembro e objetos de aprendizagem junto com agosto. Tá? Esse é o plano que a gente tem de capacitação para o segundo semestre, que brotou daquelas reuniões que nós tivemos no primeiro semestre com os professores. Nós já temos algumas coisas previstas para 2015, mas ainda a gente não está lançando, porque primeiro temos que dar conta disso. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que vai ser feito, eu vou passar para vocês. Essas datas estão previstas, algumas ainda não estão confirmadas. Confirmadas é aquele encontro da DGD, encontro da DAA com a CRE, algumas já estão. Aí eu vou passar para vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma sugestão? E eu vou, junto com esse arquivo, passar para vocês a gente passou um questionário de avaliação naquelas reuniões. A gente fez a tabulação desses questionários, eu vou passar o arquivo para vocês verem também. Tá? Bom, eu adiantei 3 assuntos, tem mais 3, mas eu acho que nós já estamos com o tempo esgotado para a gente poder almoçar. Não é isso? Eu acho, tenho uma leve desconfiança. Tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma sugestão de vocês em relação a esses eventos? Só para fechar, conversei com o pessoal, os gerentes, nós tínhamos proposto 2 ações sistemáticas, que é eleger durante o ano um tema para ser tratado ao longo de todo o ano de capacitação. A sugestão do GEDS foi que a gente elegesse 2 temas, um para ser tratado no primeiro semestre e outro no segundo semestre. O que vocês acham disso? Focando na questão de capacitação dos professores. Melhor 2 temas ou um tema só o ano inteiro para aprofundar? Melhor 2 temas? Tá bom. Então, por enquanto é só, pessoal. O Wilson agora pega a informação. Tá bom, gente. Então, o encaminhamento agora é almoço, né? Ok? Agora são 13h10. Então, às 14h20... Oi? 1 hora e pouco para eles almoçarem, né? Porque aí dá tempo do Modena estar chegando aí, a gente fazer a segunda parte já com a presença dele. Tudo bem, pessoal? Então, bom almoço para todos e até daqui a pouco. Oi? Não, quem teve mais ponto na pauta, quem foi? Foi para RE.